Aos companheiros do Espírito Cristão cabem tarefas enormes proporções, junto às almas. Preocupa-nos profundos problemas da fé, procedentes questões da vida, porque não de graça, porque com graça recebe. Quando amizades, os que vêm idôneos divinos, porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a graça, a gravidade, a versão dos que se cristalizam na pequena ciência, porque se preparam em base da vida eterna, desligando-se do egoísmo e estrutura. São categorizados como loucos, pelos que se satisfazem da fantasia transitória. Quando maior, porém, a incompreensão do mundo, mais deverá intensificar naquele das situações da responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores, simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a ele se entregaram, de coração voltado para o Cristo. Encontra-se nos círculos e uma experiência enorme demais para ser comentada, mas a responsabilidade que eles compete é igualmente muito grande para ser definida. Aqui, pois, meu irmão, que guarda contigo os interesses de muitas almas, repita as palavras do grande apóstolo, para que jamais se envaideça nem proceda, como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas seguindo o desenho ao retorno. Assim seja. Estabelecendo essa conexão para que a tua energia sagrada possa ficar em nós a cintura do Criador, perfeito em nossos corações, para que possamos, Senhor, expandir essa força e estabelecer esse vínculo da fé em Jesus, com os benfeitores amigos, para que possamos guardar as nossas vidas, guardar as nossas consciências, no servir e saber dirigir as nossas vidas, segundo os desígnios de Deus, segundo os desígnios que cada um de nós nos preparados para as nossas tarefas diárias, nessa condição de espíritos encarnados aqui na terra. Por isso, Jesus, nós te pedimos, temos de força, temos de sabedoria, temos de coragem, temos de compreender, e ter aumento cada vez mais a nossa fé e a confiança no amor. Porque sabemos, Senhor, que as tuas mãos amorosas sempre se estendem para nos acolher e
para colher principalmente todos aqueles que mais necessitam. Por isso, sabemos que esta casa é uma casa de surpresa, é de caridade, e que acolhe todos aqueles que sofrem. Por Jesus diz para que a gente tenha, para que possamos estabelecer esse com Deus, com Jesus e a espiritualidade. Pedimos também os Espíritos benfeitores amigos, que dividem o nosso livro aberto, para que as suas palavras sejam sempre reconhecidas, virtude em nossas lágrimas, para que eles possam nos auxiliar na nossa jornada diária, no nosso processo de evolução. Que Deus, em infinita bondade e misericórdia, nos ilumine e nos assista hoje e sempre. Convido de Manuel para fazer a leitura do Evangelho. Não fica nada, sejam bem-vindos a essa casa de oração. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sede perfeitos. Instruções dos Espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, separamos as mais íntimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas as suas vitórias, e não estão sujeitos à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O guardião da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante do sofisma da paixão. Realmente observado, o dever do coração eleva o homem, como determinado, porém, com exatidão, onde começa ele, onde termina. O dever principia para cada um de vós, exatamente no ponto em que não passais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação ao amor. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sua consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, definitivamente vai nas suas expressões, não é o mesmo o critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero, é grande, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se flexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama Deus mais do que a sua criatura, ama a criatura mais do que a si mesmo. É um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais velho laureal da razão, é sempre desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque
ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863, da luz para Deus. Vamos hoje, é a segunda quinta-feira do ano de 2020. Iniciando um ano, iniciando um tempo, um novo ano de esperanças, mas também para que a gente construa um ano de paz, de solidariedade, de força e coragem para que a gente possa vencer os desafios. Percebendo que nós alimentamos a nossa alma, nós alimentamos o conhecimento, para que ele sirva de referencial para nós. E nós, aqui como espíritos encarnados na Terra, necessitamos desse ambiente, desse lugar que nos coloca em conexão com nós, nos coloca em conexão com Deus, nos coloca em conexão com uma espiritualidade que assiste cada um. E às vezes os espíritos, os nossos guias, os nossos protetores, os nossos anjos da guarda, ficam só aguardando um momento em que nós vamos estar mais acessíveis. E a gente se torna acessível quando a gente abre as portas da nossa mente, as portas do nosso coração, para que nós possamos cada vez mais nos tornarmos livres, fazer o bem, praticar o amor, fazer a caridade. E aqui é essa história que nos ajuda a seguir o nosso rumo, o nosso caminho, o nosso dever, a nossa responsabilidade enquanto espírito encarnado na terra de luta permanente, de luta constante. Mas essa luta permanente, essa luta constante, deve ser sempre para fazer o bem. E estar bem conosco mesmo, estar bem com todos aqueles que fazem parte do nosso ciclo, nossa vida, seja eles afetos. Então, como hoje nós recebemos todos nessa casa com muita gratidão ao alto por estarmos aqui reunidos nessa casa. E é com muita alegria também que nessa noite nós recebemos o nosso irmão Roberto Mesquita, que ele é responsável pela redação da noite. Roberto, a casa é sua, que Deus é espiritualidade, ilumine as suas palavras, para que ela seja um referencial para a nossa vida. Deus seja louvado e abençoado. Boa noite a todos. Bom, vou iniciar essa palestra de hoje com uma pequena história. Alguns não me conhecem ainda, né? E me viram há pouco tempo. E, na realidade, eu conheci o Espiritismo só de nome. E após, vamos botar, 64 anos de reencarnação, foi que eu vim realmente conhecer o Espiritismo a fundo. Para ser mais exato, no mês de agosto do ano passado, eu participei no início de um ciclo de palestra, e esse ciclo de palestra foi onde nós tivemos apresentação de diversas religiões, Umbanda, Anglicana, Católica, todo dia tinha um palestrante sobre aquela religião. E uma delas foi o nosso irmão Ricardo Saad Júnior, que foi dar a palestra sobre o Espiritismo. Nessa palestra, me despertou mais ainda a intenção de conhecer o Espiritismo. Ou seja, depois desse tempo todinho, eu nunca tinha entrado no centro espírita, eu nunca tinha me aprofundado. Foi quando, depois dessa palestra, me despertou muito, é como dizer assim, tudo tem seu tempo, é o tempo de Deus.
e vim conhecer aqui esse centro. Foi quando eu soube que o nosso irmão professor Raimundo era o responsável por aqui, entrei em contato com ele e vim fazer a visita. Aí muitos disseram a mim, não é pouco tempo não, porque comecei em agosto, e viram meu entusiasmo nesse negócio de lá para cá, 5 meses só, né? Então, um entusiasmo grande, crescendo, comprando livro, isso falando aquilo. Aí teve alguns que bateram palmas, vibraram com isso, porém teve outros que chegaram a mim perguntando assim, você está dando um passo adiante, está achando o negócio errado. E com isso me despertou aquele negócio, não, será que é entusiasmo, será o que está acontecendo comigo? Comecei a pesquisar. Quando eu estou nessa pesquisa, aí falei com o Ricardo Saad, meu irmão, é que eu estou fazendo aqui uma pesquisa assim, estou tentando ver se eu faço uma palestra, aí ele fez, meu irmão, coincidência não existe, né? Tudo tem um porquê. Aí apresentou, quem estava vendo o WhatsApp, me apresentou que ele estava acabando de ler, e me orientou a ler. E disse, olha, o que você está falando daí, eu estou lendo aqui, e é uma preocupação nossa. Ou seja, ele me passou aqui o livro Contos e Contos do irmão Chico Xavier pelo Espírito X. E ele me passou, deu uma lida nesse livro. Eu comecei a ler, principalmente no capítulo 19, foi o que me chamou mais atenção, que era justamente o problema que eu estava passando. Então, eu resolvi fazer essa palestra em cima disto. Uma maneira de responder a mim mesmo e responder também a quem me questionou anteriormente. O título é Entusiasmo e Responsabilidade. Estou entusiasmado? Estou. Tenho responsabilidade? Estou buscando toda a responsabilidade. E nós vamos aqui agora. Inicio com aqui o Lucas, versículo 47, 48, capítulo 12, né? Muito será pedido àquele a quem muito foi dado e àquele a quem muito tenha sido confiado. Maior conta terá que prestar. Ou seja, nós recebemos de graça e de graça devemos dar e seremos cobrados por isso. Tópico de hoje. Primeiro de tudo, vou fazer uma rápida leitura, que é justamente desse capítulo 19, que me chamou a atenção, e espero também que depois os demais possam fazer essa leitura lá. Porque a minha garganta me abrocochou, estou não aguentando. Ó, capítulo 19 do livro Contos e Contos de Chico Xavier. Entusiasmo e responsabilidade. Tudo a ver com o que eu estava lendo. Nos primeiros tempos da nova fase, Aureliano Correia não regateava as manifestações entusiásticas. Sou espírita, exclamava convicto. Eu também estava dizendo também, já sou espírita, né? Pertenço às fileiras dos discípulos sinceros da nova revelação. Tenho a minha tarefa a cumprir. O rapaz vivia embriagado de júbilo. Comparecia pontualmente às reuniões doutrinárias. Comentava ardoroso os ensinamentos ouvidos. Expunha projetos grandiosos relativamente ao futuro. Instituíra núcleo de fé viva, disseminaria fundações de amor fraternal, afirmava sem medo a nova atitude e prometia realizações seguras e generosas. Eu acho que alguém se identifica também com isso, né? A gente vai se identificando. Não se contentava em estabelecer compromisso com a fé. Aureliano ia mais longe, referia-se ao espiritismo na política, na filosofia, nas artes, na ciência. Trabalharia sem cessar, dizia ele, e criaria diretrizes novas e edificações mais sólidas para o espiritismo humano, para o espírito humano. Continuava atravessando a região do entusiasmo fácil, quando, certa noite, no parcial desprendimento do sono, foi conduzido à presença de um dos seus orientadores espirituais. O companheiro exultava, né? Aí a entidade amiga falou carinhosamente depois de abraçá-lo. Aureliano, que o Senhor te abençoe as esperanças de redenção. Teu caminho cobre-se agora de júbilos santos. Guardas, meus amigos, a divina lâmpada no coração. A bênção do eterno Pai segue tuas aspirações de progresso. Sê bendito e feliz, filho meu. Teu ideal de crente fervoroso será uma roseira florida no jardim do mestre generoso e o perfume de fé em teu espírito idealista. Aí o rapaz chorava de contentamento e emoção. O sábio mentor prosseguiu calmo e bondoso.
Atingirás a praia sublime da paz consoladora e, seguro na terra firme das convicções sadias, observarás espiritualmente de longe o oceano revolto do mundo, embora continues em serviço de abnegação ativa e benefício dos nossos irmãos encarnados, aflitos e vacilantes, na grande jornada através das ondas vorazes da ilusão. Receberás consolações celestes ao contato dos amigos espirituais que te esperam deste lado da vida. Conhecerás a profunda alegria da luz eterna no tabernáculo da alma crente. A dificuldade da terra surgirão aos teus olhos na qualidade de benfeitoria. No seio das tuas lutas mais fortes, sentirão o beijo carinhoso da amizade dos servos glorificados de Deus, invisíveis no mundo aos olhos mortais. Cada dia será uma taça de oportunidades benditas ao teu coração e cada noite um parque de claridades compassivas, onde meditarás na dádiva celeste, entre a alegria e o reconhecimento. Alcançarás o bem-estar de quem encontrou o amor universal e a compreensão de todos os seres e o respeito a todas as coisas, e, venturoso, estarás a caminho de esferas iluminadas, à distância dos círculos inferiores da carne, seguindo com Jesus, amparado por seu divino amor. Enquanto a entidade fazia uma súbita parada, sentia-se Aureliano o mais feliz dos homens, seria aprendiz superior, discípulo dileto de Cristo. Não cabia em si satisfação. O orientador devotado, porém, quebrou a pausa longa e tornou a falar. Mas, como sabes, Aureliano, não existe concessão sem responsabilidade. Alguma coisa dará de ti mesmo para receberes tantas bênçãos, para que te integres na posse definitiva de semelhante tesouro. É necessário que abandones a caverna dos instintos inferiores e que sejas um homem renovado em Cristo Jesus. Não poderás perder o Mestre de vista, procurando seguir-lhe os passos, desde a manjedoura da submissão a Deus até o cuspo irônico povo de Jerusalém, a fim de que o encontres no Calvário, a caminho da ressurreição. É indispensável seguir Jesus e alcançá-lo no monte do testemunho, diante dos homens e da suprema obediência ao Eterno Pai. Serás bafejado pelas harmonias celestes, entretanto, não te poderás esquivar ao sacrifício terrestre. Receberás a tranquilidade que excede a compreensão das criaturas. Todavia, para que isto se verifique, é indispensável que arrependas do passado delituoso e creias na tua sublime oportunidade de hoje, negando-te a alimentar o homem velho que ainda te domina o coração e suportando a luminosa cruz do teu serviço de cada dia, acompanhando aquele que nos dirige os destinos desde o princípio. Ganharás a luz, Aureliano, mas é imprescindível que expulse as sombras que te rodeiam. Atingirás a esfera superior, no entanto, é preciso que te retires das zonas mais baixas dos vastos caminhos da vida. Não temas, porém, meu filho, Jesus não te desampara a boa vontade dos homens. Nesse instante, Aureliano acordou muito pálido. Aquela advertência calara-lhe fundo. Sentia-se desapontado, estimava o entusiasmo, as vibrações festivas, os rasgos da palavra, mas não se lembrava ainda do campo da responsabilidade e do serviço inevitáveis. Queria uma doutrina para se proteger, mas nunca pensara na fé que exige trabalho, abnegação e testemunho no bem ativo. Estava, portanto, decepcionado. Aureliano, tão expansivo nas afirmações fáceis, levantou-se da cama, profundamente amuado, arredio, nervoso. Sua mente recuava a passos largos nas promessas feitas. Mal não saíra de casa, a caminho do centro urbano, ele
eis que 4 companheiros humildes lhe surgem à frente, solicitando ansiosos. Aureliano, amigo, fundamos ontem um núcleo modesto e contamos com você. Sentimos-nos cercados de necessidades espirituais e precisamos cooperadores da sua envergadura. Venha hoje à noite, não falte. Esperamos que aceite o nosso convite e não nos desampare a nossa confiança. Interpelado, porém muito diferente da véspera, sem qualquer disposição ao serviço sério e positivamente em fuga ante a ideia de responsabilidade, respondeu com secura: não, meus amigos, não posso dizer que sou espírita. E depois de uma pausa, entre o espanto dos companheiros, concluiu como muita gente: tenho muita vontade de ser. Pronto. Então essa foi uma das leituras desse livro que me chamou muita atenção, e eu espero que também tenha chamado os irmãos presentes, o espírito encarnado, desencarnado aqui, e possa fazer uma reflexão sobre isso. Então, nós, só por terem essa leitura, vamos falar aqui o que é entusiasmo de um espírita. Está vendo bem aí, vocês? Então? Definição de entusiasmo. Vamos falar rapidinho também, dicas para viver com entusiasmo. Quem foram os entusiasmados, a responsabilidade de um espírita. E como cuidar para o desenvolvimento espiritual de cada um. Iniciando, o que é entusiasmo de um espírita? Entusiasmo é um estado de espírito que se caracteriza por uma forte paixão pela vida, por uma grande alegria e por uma vontade de ação. Uma pessoa entusiasmada é otimista, acredita em si mesma e em suas capacidades e está disposta a enfrentar desafios. Então, muita gente aqui é entusiasmada, com certeza. O entusiasmo pode ser definido como a capacidade de demonstrar paixão pela vida, a aptidão de reconhecer, viver e compartilhar emoções positivas, um forte interesse por uma causa, pessoa ou coisa, que se traduz em dedicação ou adesão. Quando eu coloquei aqui em negrito, de dedicação, você chama mais atenção ali, paixão pela vida, a emoções positivas, dedicação ou adesão. Então, tem que ter isso, dedicar e se aderir a alguma causa, né? Uma vontade de ação e espírito de iniciativa. Sempre tomar iniciativa de alguma coisa, não ficar parado esperando que outro resolva. Uma demonstração expansiva de alegria. Porque chegar no local triste é muito triste para nós. Então, temos sempre que chegar com alegria e levar aquela luz para alegrar o ambiente. Muitas vezes você chega no local, está todo mundo amuadozinho lá, você conta uma piadinha, conta a história, tá, todo mundo começa a rir e já quebra tudo ali. Então, eleva o espírito de luz. Uma inspiração. A palavra entusiasmo vem do grego intel, que significa literalmente em Deus, né? Em Deus. Originalmente, significava inspiração ou possessão por uma entidade divina. Algumas dicas para viver com mais entusiasmo. Afastar-se de pessoas e fatos negativos. Por quê? Se você se deixar envolver por um ambiente negativo, você vai se transformar numa pessoa negativa. Aceitar e valorizar os insights positivos. Aquela ideia que chega na mente da gente, que olha para uma coisa, dá aquele brilho. Então, é positivo? Então aceite. E percepção repentina, que é o insight, né? E profunda, uma compreensão clara e intuitiva de algo que antes não era evidente. Coisa que você não via, não era visto aos olhos nus. De repente, você tem aquele insight, aquele brilho, aquela ideia e coloca em prática. Talvez seja esse o caso. Não reclamar e não falar mal dos outros. Isso é uma coisa que muitos fazem. A reclamação constante altera a estrutura do cérebro e deixa-o mais propenso a criar novos pensamentos negativos. Toda vez que você reclama de algo, você bate naquela tecla,
reclamando, você nunca traz uma coisa positiva e sempre piora a sua situação. Então, não reclamar e não falar mal dos outros. Cultivar a alegria, o riso e o bom humor. Pessoas bem-humoradas, agora que eu falei anteriormente, pessoas bem-humoradas e sorridentes desencadeiam um clima amigável e participativo no ambiente, permitindo que todos se sintam à vontade para se aproximar e interagir. Você chegar no local, tem um cara lá com a cara fechada, jamais você vai querer falar com ele, até com receio de receber uma patada. Então, quando você vê uma pessoa alegre, brincalhão, o cara tira onda com você, lá você vai chegando, você chega mais confiante, até se solta. Nós temos um caso na rede social, que é aquele advogado, o juiz, né? O juiz daquele Pernambuco, parece que é Pernambuco, e ele chega lá, todo mundo chega, você vai para um juiz, para a audiência, já vai tremendo na base. Quando ele chega lá, ele começa a brincar com todo mundo, não sei se você já assistiu. Quando chega lá, ele, com a brincadeira dele, com o sorriso dele, a pessoa se solta e começa a conversar, e isso aí leva a tranquilidade e a resolver diversos problemas. Então, a pessoa se sente tranquila para se aproximar de quem está dessa situação. Iluminar mais o ambiente de trabalho e a casa. Além de ser capaz de proporcionar o bem-estar e a segurança dos espaços, a iluminação também pode impactar de forma positiva na saúde. Existe a cromoterapia, você já deve ter ouvido falar. A cromoterapia são tratamentos com luzes, com diversas cores, que influencia diretamente no nosso organismo, no nosso espírito, no perispírito. Ser alguém sempre pronto a colaborar. Característica de pessoas que sentem um forte desejo de ajudar os outros, muitas vezes colocando as necessidades dos outros acima das suas próprias. Vimos esse assunto recentemente aqui, na terça-feira, se não me engano, sobre esse negócio. Eu falei até para o Eric, se não me engano, para o Eric, que é justamente isso. Falei sobre Deus, é colocar Deus acima dos nossos interesses. E assim, seria essa ata de colaborar, é colocar o outro acima dos seus interesses. Porque se o outro lhe procura, provavelmente a sua situação está melhor do que a dele. Então você não precisa trabalhar na sua, e sim trabalhar na do outro. Os gregos acreditavam que o sucesso de qualquer empreendimento poderia ser garantido se tivesse alguém entusiasmado, aquele que recebesse a intervenção positiva dos deuses. Ter um Deus dentro de si é uma expressão que pode significar muitas coisas, contemplando incontáveis ideias. Podemos, à guisa da reflexão, identificar aquele que tem um Deus dentro de si como alguém que encontrou alegria, satisfação no que faz, disposição, força de vontade, coragem para transpor obstáculos, otimismo e fé. Citar alguns aqui que foram entusiasmados. Quando falo de entusiasmo, vocês vão saber agora. Entusiasmados foram todos aqueles homens e mulheres que, ao longo da história, dedicaram e dedicam sua energia em empreendimentos a serviço do bem, da coletividade, da natureza, da vida, enfim. Entusiasmado, por exemplo, foi o primeiro que eu vou citar, o nosso Francisco de Assis, que no século XII e XIII revolucionou os conceitos da caridade e do amor próximo, doando-se de forma integral pelo ideal abraçado. Esse foi entusiasmado. Entusiasmado também foi Martin Luther King Jr., que lutou em defesa dos direitos sociais para os negros e as mulheres, combatendo o preconceito e o racismo. A luta dele, né, era a luta pacífica, baseada no amor ao próximo, como forma de construir um mundo melhor, estruturado na igualdade de direitos sociais e econômicos. É uma luta nossa. Quando tiver todo mundo economicamente igualado, né, com todo o direito igualado, nós seremos mais felizes, com certeza. Entusiasmado foi Albert Sabin, né, que todo mundo já ouviu falar, graças a cujo trabalho foi erradicada a paralisia infantil de grande número de países. Entusiasmado foi Vicente de Paulo, com sua visão abrangente quanto à necessidade e à pobreza. Entusiasmado foi o médium Francisco Cândido Xavier, que serviu ao próximo décadas e décadas. Entusiasmado foi Gilda Arnes, que morreu atendendo seus irmãos lá no Haiti.
Entusiasmados, embora desconhecidos do grande público, são aqueles homens e mulheres anônimos capazes de tornar feliz uma criança, de transmitir coragem aos enfraquecidos, de levar alegria e consolo a doente, de se calarem serenamente para evitar um conflito no lar ou trabalho. Existem muitos entusiasmados que não são divulgados por aí, que nós não conhecemos. Ter um Deus dentro de si é não perder a esperança no ser humano, apesar de tudo aquilo que vemos na vida e que acompanhamos pela mídia. É procurar erguer a cabeça para ver além, com olhos de ver, renovando a confiança em si, em Deus e no outro. Estar entusiasmado é ter clareza de vista quanto ao futuro, é confiança na própria capacidade íntima, lançar-se na construção de um projeto que trata a necessidade, mas que antevê as possibilidades de êxito, é ter certeza de que auxílio do alto virá. Cultivar um Deus dentro de si, mais do que necessário, é imprescindível e exige que nosso esforço na oração, na meditação, no encontro com o outro, na perseverança na obra do bem e no exercício da compreensão. Estar entusiasmado representa, em primeira e última instância, estar vivo, consciente das lutas e da necessidade do seu enfrentamento. E nesse dia de transição, nós estamos passando por esse dia de transição, pelos quais passamos, né? Possamos cultivar o entusiasmo pela vida, na certeza de que não estamos sozinhos, pois existe um Deus dentro de nós. Qual a responsabilidade agora de um espírita? Até agora eu falei sobre entusiasmo, agora vamos à responsabilidade. A responsabilidade de um espírita está relacionada com a sua missão de transformar-se interiormente e exemplificar os ensinamentos de Jesus Cristo na sociedade. Essa transformação está ocorrendo comigo, quem convive comigo sabe muito bem disso. Por exemplo, eu não sou alcoólatra, certo? Porém eu gostava, né, de tomar uma bebidinha final de semana, dentro da minha casa mesmo, não sou de andar em bar, mas depois de muitas leituras de alguns trabalhos espíritas, palavra do Espírito Emmanuel, também agora fugiu o nome daqui, do que é o Chico Xavier, eles falam que o alcoolismo facilita a entrada de muitas coisas ruins. Ele não proíbe que você use o álcool, porém recomenda a abstinência do álcool, principalmente para que tenha mediunidade. Existem alguns espíritos, quem for mais a fundo vai ver isso, alguns espíritos que se alimentam do álcool e aproveita, faz com que vocês bebam mais álcool, porque satisfaz ele também, e isso que leva a derrota. Eu parei de beber, inclusive a galera tirou onda comigo, quando chegamos numa brincadeira, e disseram assim, vamos beber? Eu digo, não, eu abdiquei. Ele, que cerveja é essa? Eu quero uma dessa. Eu digo, não quero mais cerveja, não quero mais nada. Ou seja, não estou bebendo mais álcool nenhum, estou vivendo tranquilo, sem problema nenhum. A responsabilidade espiritual é o dever de cada pessoa de cuidar do seu desenvolvimento espiritual, sendo consciente de que suas ações, pensamentos e sentimentos afetam-se a si próprio e aos outros. Alguma responsabilidade de espírita. Difusão da doutrina espírita. Será que eu vou estender um pouquinho mais, porque eu também botei para cá? Não, mais tarde. O espírita deve trabalhar para divulgar a doutrina, né, sem se envolver em liderança solitária, mas trabalhando em conjunto com outros. Nós não podemos nem devemos trabalhar sozinhos. Temos sempre que trabalhar com outros, encarnado e desencarnado. Exemplificar os ensinamentos de Jesus. O espírita deve exemplificar os ensinamentos de Jesus Cristo no lar, no trabalho, na escola e na sociedade. Valorizar o amor ao próximo. O espírita deve valorizar o amor ao próximo, a caridade e a compreensão. Respeitar os direitos do próximo. Deve respeitar os direitos do próximo e não causar sofrimento a outrem.
Ser vigilante quanto às quedas morais. Isso ocorre muito, por mais, como o nosso professor sempre fala, se a gente fosse perfeito, não estaríamos aqui. Então, por mais equilibrado que nós estamos, sempre há um tropeço no meio do caminho. Então, nós temos aqui ser vigilante quanto às quedas. O espírito deve estar sempre alerta quanto aos riscos das quedas morais. Vez por outra, a gente tem um tropeço e essa queda vem, então você tem que estar pronto para segurar as rédeas e não deixar que ela se eleve e domine, né? Ter consciência do dever. O espírita deve ter consciência do dever e não atuar de forma esporádica. Nós temos que ter essa consciência. Não atuar de forma esporádica. Que fique firme na cabeça dele. Enfim, estar entusiasmado é ter clareza de vista quanto ao futuro e confiança nas próprias capacidades íntimas. É lançar-se na construção de um projeto que retrata a necessidade, mas que antevê as possibilidades de êxito. É ter certeza de que o auxílio do alto virá, se não por Deus pessoalmente, mas através dos seus espíritos enviados e irá nos auxiliar. A responsabilidade do espírita está relacionada com a missão do espiritismo, que é a reforma interior do ser humano. Então, temos que começar a reforma com nós mesmos para depois tentarmos corrigir os demais. Como cuidar agora do desenvolvimento espiritual? Vamos. Sendo um exemplo. Aí, eu não botei aqui, mas vou ler para você. Como seria esse exemplo? Ser espírita é ser cristão, seguidor dos ensinamentos de Jesus, o Cristo, interpretado, quase não sai, viu? À luz da doutrina espírita, que por sua vez está baseada na razão, tanto assim que a sua definição de fé é fé inabalável, só o é o que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, tal como consta na página de abertura do nosso Evangelho sobre o Espiritismo. Valorizando o próximo. Como valorizar? Já a valorização é um ato de enxergar o valor da pessoa como colega ou ser humano, ou seja, referindo-se a quem a pessoa é. A pessoa é. A grande diferença entre reconhecimento e valorização é o motivo em que elas são demonstradas. Sendo vigilante, orai e vigiai. O significado da palavra vigiar, segundo o Senhor a usou, deve ser definido examinando as ocasiões em que é empregada e pode ser resumida da seguinte forma. Primeiro, ele, o Senhor, lhes adverte a serem cautelosos, muito cuidadosos em sua lealdade para com ele mesmo. Então, sede vigilante. Divulgando a doutrina espírita. Isso eu não vou ler muito, porque é um pouco extenso. Eu fiz uma coletânea de que poderia ser. Espiritismo é a chave de luz para o ensinamento de Cristo, porque nos conduz à compreensão e à vivência de suas lições sublimes. Ensina-nos a sintonizar a vontade de Deus para nossas vidas. Liberta nossas consciências, porque nos esclarece, transforma e redime. Consola-nos nas tribulações da vida. Faculta-nos, ou entre outras coisas, amar a Deus e ao próximo, conquistar o equilíbrio emocional, saber que não basta ter uma religião, orar e pedir, sem nada oferecer da nossa parte, mas que devemos vivenciar os ensinamentos do Evangelho, sofrer provas com resignação, esclarecer-nos quanto ao futuro espiritual, revelando a inexistência do céu e inferno no sentido tradicional considerado, desenvolver a fé no futuro e que não existe demônios destinados ao sofrimento eterno, porque o bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Ter consciência de dever. Aqui, fechando esse tópico, a consciência
pode ser treinada mediante o exercício dos valores morais elevados que objetivam o bem do próximo e, por consequência, o próprio bem. Caso deseje iluminar sua consciência, eis algumas breves regras, algumas não, vou dizer só uma, para ficar extenso. Uma breve regra que vai ajudar a você a alçar este propósito, administrar seus conflitos. Esse é o principal de tudo, administrar os nossos próprios conflitos. Então, resumindo aqui, o espírita deve conhecer a doutrina, ou pelo menos estudá-la, permanente e incansavelmente. É a obrigação de todo espírita que se delega o papel de divulgar desse legado. Resumindo, o espírita deve ter consciência de dever e responsabilidade, e não atuar de forma esporádica e descomprometida. O espírita deve ter consciência de dever e de responsabilidade, e não atuar de forma esporádica ou descomprometida. Bom, ele não apareceu, mas obrigado a todos. Obrigado a todos, volta. Fale. A frase que Allan Kardec coloca sempre: fora da caridade não há salvação. Então, temos que ser sempre caridosos. Fonte de pesquisa desse trabalho, todo livro, Contos de Contos, Chico Xavier, através do Espírito X, Wikipédia, que sai procurando algumas frases, algumas palavras que para ter um discernimento melhor, que seria aquela palavra. A internet, procurei várias outras informações, e o livro do Médium, de Allan Kardec, em algumas textos. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, pelas oportunidades do dia, pela luz que nos abraçou, todos os elementos naturais, e especialmente hoje, por essa palestra de entusiasmo do nosso irmão Alberto. Louvado seja o Cristo que iluminou ele e os seus bons anjos guardiões, os espíritos que dele se tem convivência e alegria de estar com ele. Porque ele também vem a nós nos alertar e iluminar os nossos corações, principalmente a nós, que já estamos aqui há algum tempo, mas que às vezes enfraquecemos. Por isso, Senhor, muito obrigado por essa luz derramada hoje nessa casa, de entusiasmo, de alegria e de compreensão. Nosso irmão Alberto, nós te rogamos, Senhor, que nos fortaleça, a todos nós, não somente quem está aqui na frente da casa, o professor Raimundo, mas a todos que vêm, que possam sentir a paz que emana de Deus e que vem em todas as religiões, mas aqui também. Nos dá esperança de dias melhores, de uma luz que brilha, esperando de nós essa redenção, esse recomeço, essa vontade de viver com entusiasmo e com alegria, como sempre nos ensinou o Cristo, e que agora o Espiritismo retorna a esses ensinamentos, agora com o cristianismo redimido no Espiritismo. E bem nos lembrou nosso irmão Alberto, que nós possamos fazer brilhar a nossa luz, mas através dos atos de bondade, de justiça e de misericórdia. E que todos os males e dificuldades que existem em nossas vidas sirvam para nós como alavanca
para que nós possamos superá-los e melhorarmos a nós mesmos e, quem sabe, nos tornarmos luz para outra pessoa que talvez esteja de cabeça baixa, triste por algum problema que não conseguiu ainda superar. Por isso, Mestre, nós te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor tudo sabe, tudo vê, é o Criador de tudo. E então, que nós possamos receber essa inspiração divina que passou por Roberto hoje, mas que nós possamos levar em nossos corações esse mesmo entusiasmo que ele está, pelo conhecimento da doutrina, e que nós possamos fazer florescer, fazer restaurar a confiança em Deus, que é o dever de toda religião, relegar a criatura ao Criador, e que nós possamos seguir de volta para nossas casas em paz, alegres, porque sabemos que não estamos sós. Temos anjo guardião, temos espíritos protetores, e acima de tudo, temos Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que assim seja. Sim. Nós sabemos muitas coisas do Espírito, através dele, para nós. A leitura espírita nos leva a um constante estudo, a um constante aprendizado. Nós estamos aprendendo sempre. Por isso que uma das coisas das nossas terças-feiras é ter estudo. Tá? Então, leitura espírita é muito estudo. Porque estudar é não só o estudo contínuo, só aqui, mas isso se estende para as nossas casas. Tá? Mas se você chegar na biblioteca de um espírita, você vai encontrar muitos livros, mas a maioria dos livros são livros espíritas, porque nós estudamos. Né? Então, nenhum dirigente espírita, nenhuma pessoa da palestra, para falar, sempre estudar. Né? Então, uma das coisas sempre estudando em uma das leis que o Espiritismo nos coloca como um dever. E Emmanuel nos diz, né? O Espírito de verdade nos diz. Dois mandamentos fundamentais da doutrina espírita: amai-vos, instruí-vos. Porque a gente só consegue concretizar o amor de fato, a nossa consciência, o nosso dever, com a nossa responsabilidade, se a gente sabe o que nós estamos fazendo. Porque senão nós vamos ficar só no entusiasmo. Né? O entusiasmo é como um casamento no início. Todo casamento no início é o quê? Todos e todas, né? Mas vai chegar determinado momento que perdeu a alegria, perdeu o encanto. Olha, perdeu o encanto. E agora? Vou arranjar outro? Vou arranjar outra? Porque perdeu a alegria, porque perdeu o encanto? Não. Então aí é justamente ainda começa a próxima etapa, onde começam as provas. Onde começa a ter que enfrentar, porque é desafio, porque é luta, eu preciso ter coragem para que eu possa superar e vencer. E aí é onde é que vem a segunda prova, que é a prova do amor. Depois do entusiasmo, depois da alegria, depois, aí vem realmente a prova. E para que a gente possa ser provado no amor, é preciso que a gente carregue em nós a fé. Essa força superior, essa força divina, para que a gente possa superar e vencer todos os desafios da nossa jornada e da nossa vida. Por isso, não existe. As tristezas podem nos abater, as dificuldades podem nos abater, mas não existe tristeza
quando nós somos verdadeiramente cristãos. Quando nós acreditamos e a nossa fé está entusiasmada no Cristo. E aí nós somos sempre alegres, mesmo que as dificuldades venham, mesmo que os desafios venham, mas nós vamos sempre expressar ternura, carinho, afabilidade, doçura, amor para com Deus e braços abertos, para que a gente possa acolher todos aqueles que estão ao nosso lado, afetos e desafetos, mas principalmente aqueles que mais. Então, por isso, tudo aquilo que a gente faz na vida, seja na casa espírita, seja em qualquer ambiente, é preciso que tenha uma força interior. É preciso que alguma coisa me mova, que alguma coisa me estimule, como o apóstolo Paulo diz, nós somos envolvidos e alimentados por um bom ânimo. É um bom ânimo, é um bom espírito que nos conduz. É um bom espírito que nos conduz. É um bom espírito que nos ajuda a sair e a superar e a vencer as dificuldades da vida. Eu sempre socorro nas nossas consciências. Muitas vezes somos nós que não temos ouvidos, os nossos ouvidos reconhecidos, não conseguimos vislumbrar, ou seja, não conseguimos perceber completos insights, para que a gente de fato possamos atuar, possamos superar, vencer e ser responsável dentro daquilo que nós fazemos. Porque a maior dificuldade que a gente tem na prática dos nossos atos e das nossas ações é a continuidade. É a continuidade. Porque quantas pessoas começam e não. Quantas pessoas chegam aqui com vontade de trabalhar com entusiasmo, mas na primeira dificuldade que encontra, eu sou lembrando a palavra dele, minha boca, parece que minha boca, fulano que estava parecendo minha boca, é assim, começa a colocar defeito, né? Mas a gente não é possível chamar. Não. Todos são convidados. Todos são convidados, porque fácil é a gente imitar. Difícil é você fazer diferente. E aqui é aberto, para quem quiser fazer diferente, para quem quiser fazer melhor. Muitas vezes, estudar e se colocar disponível para o trabalho com Cristo, para o trabalho com Jesus, para o trabalho de Deus, para o trabalho para todos, mas é o trabalho daqueles que foram escolhidos e daqueles também que se colocam à disposição, porque todos são chamados, mas poucos são aqueles que de fato permitem que a centelha do amor acenda essa chama de fuma sagrada no nosso coração, para que nós possamos nos alegrar sempre com a presença de Jesus, com a presença dos irmãos também. Isso nós agradecemos ao Pai. Continue estudando, continue se preparando, continue trazendo outras temáticas que nos ajudam também a refletir, porque tudo tem o seu começo. Tudo brasileiro, corajoso, o super da palestra, prepare, faça, porque precisa conhecer isso, é um insight. Depois as coisas vão chegando, tudo tem pelo primeiro, tudo tem pelo começo. Ninguém começa do fim, né? Você começa com o primeiro passo. E qualquer um de vocês que quiserem também, o espírito deste coração, não diz. É preciso estudar, para que a gente possa pegar a nossa capacidade de serviço e ganhar uma transformação íntima interna. Deus seja louvado.
Deus ajude sempre nessa caminhada. Porque nós sempre pedimos a Deus, Senhor, a messe é grande, mas os operários são poucos. Envia, Senhor, operários para a nossa messe, para que a gente possa abraçar essa seara e ajudar tantos irmãos encarnados e desencarnados no processo de transformação das vidas, das nossas vidas. Deus seja louvado e Deus possa abençoar cada um. Né? Então, nossas reuniões do estudo das terças-feiras decididas aqui no primeiro pouco da Letícia, para se colocar ao serviço da Letícia. Vamos responder às coisas. Depois dos nossos passos, entrando aqui com os fraternos, aqueles que desejaram a fraterna, Família também. então, hoje eu vou continuar o nosso canal. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Possam continuar a nossa vida. Assim, domingo agora, nós vamos ter um seminário aqui na Casa Espírita. É um seminário que vai com todas as casas espíritas da área 7. A Federação Espírita é distribuída em 7 áreas das casas espíritas todas de Sergipe. Então, nossa área 7 corresponde às casas espíritas Torres, Grado Cardoso, Glória e Penitência São Francisco e Porto da Sul. São 5 casas que estão nessa região. Eles vão vir para cá, que a Federação Espírita vai trazer uma temática que a gente possa, os trabalhos, como executar os trabalhos na Casa Espírita e como a gente pode se tornar uma entidade espírita com fins jurídicos, com todos os critérios que a gente precisa saber, como uma sociedade de organização religiosa, científica, precisa da Federação Espírita, que está ajudando as casas espíritas a se organizarem nesse sentido. Esse seminário agora tem. Se quiser vir, tá? São todos convidados também. Mas basicamente os trabalhadores. Então, em sexta, nós vamos ter uma reunião dos trabalhadores na casa, para que a gente possa fazer uma avaliação do ano de 2004 e a gente começar a fazer o planejamento das nossas atividades do ano de 2020. Né? Fazer uma relação de palestrantes, convidados, seminários que a gente vai realizar e fazer, e ver se a gente consegue ajudar as nossas atividades também a ser oferecida gratuitamente. Tudo bem? Vamos trabalhar.